para o nosso próximo ponto aqui. Quando o Fachin divulgou aquele negócio, a bolsa derreteu e nós tivemos a moedinha verde subindo. Dólar indo para as alturas, e se não fosse o Banco Central dando uma segurada, não sei onde estaria, né? Porque o Banco Central todo o tempo está intervindo, segurando e tal. O fato é bem que agora nas casas de câmbio, que é o dólar que o brasileiro, quando vai viajar, compra na casa de câmbio e tal, já passou de 6, euro já passou de 7, libra já passou de 8. E o brasileiro investidor, não a população como todo, o brasileiro investidor, está aos pouquinhos aprendendo a importância de, cara, eu estou percebendo que o real brasileiro ele vem se desvalorizando faz tempo. Eu estou percebendo também que eu tenho umas opções legais fora. Por exemplo, uma Apple, um Facebook, uma Tesla, não sei o que você gosta, mas eu começo a ver que tem um mundo fora do Brasil. E cada vez mais as pessoas estão percebendo isso e colocando um pouquinho na carteira, né? Aquela coisa passinho por passinho, né, Bea? A pessoa vai descobrindo, que legal, nossa, que tal, ETF, caramba, que massa. E aí, Bea, eu queria saber como que a Bea, ela pensa em relação a parte da carteira dela que ela está dolarizando. Ela fala, eu estou fazendo assim, Rob, eu tenho toda a minha carteira e a partezinha de investimentos no exterior eu penso dessa forma, Rob. Eu queria que você contasse para todos nós como é que você pensa nessa parte aqui de investimentos no exterior dolarizado. Bom, vamos lá, Rob. Acho que quando a gente olha para o Brasil e todos esses acontecimentos que a gente teve, fica claro que o risco do país, ele aumenta principalmente na visão do gringo, né? Então, a gente tem uma taxa de juros muito baixa, o que não é muito atrativo para os investidores olharem e falar, não, vou tomar risco lá, 2%, mas aí você olha o risco, o país você pensa, não, 2% não compensa. Se for para investir no Brasil, eu preciso de uma taxa de juros maior. E, consequentemente, quando a gente não tem isso acontecendo, a gente vê o efeito no câmbio, a gente vê câmbio subindo como subiu bastante, a gente vê os próprios índices de inflação explodindo, claro que por conta do ano difícil que a gente viveu, mas o próprio câmbio tem um forte impacto nisso, né? Você tem o preço de várias coisas ficando mais caro. Combustível, inclusive, foi um dos que a gente pôde ver, principalmente nesse início de ano, que acabou subindo bastante. A gente teve mais um reajuste do diesel de 8% agora nessa última semana que passou. Então, cada vez mais a gente entende que quando a gente olha uma janela maior, de 20 anos, o dólar sempre esteve caro. Só não estava caro quando a gente foi na base da canetada 1 por 1. Menos de 1 por 1. Só isso. Depois disso, a gente reclamava de pagar dólar R$2, reclamava de pagar R$2,50. Quando passou de 3, é o fim do mundo, socorro. Quando bateu 4, a gente já estava até anestesiado. Bateu 5, tá batendo 6. E a gente, finalmente, eu acho que a maioria dos investidores começaram a entender a importância de você diversificar uma carteira de investimentos em outras jurisdições e em outras moedas. Porque a moeda te traz uma certa proteção no momento de volatilidade e uma jurisdição, ela te mitiga aquele risco país. Não que eu acho que a gente, sei lá, vai dar um calote ou alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que a gente também olha para um mercado que é muito mais maduro e que traz muitas oportunidades. Eu conversei a gente estava falando no início da live sobre games, né? Poxa, esse é um setor que eu tenho olhado com muito carinho, é um setor que tem crescido bastante, tem muitas opções para investir lá fora, tem algumas opções através dos BDRs aqui, mas é óbvio que quando você vai lá para fora, você abre um leque muito maior, tanto de ETFs como as ações. Então, hoje a minha carteira, Rob, eu comecei a dolarizar ela tem alguns anos. Eu estava com 15%, consegui subir para 20%, eu estou subindo aos poucos, entendeu? 25%, eu tenho alunos meus que já estão com 80%, 90% da carteira dolarizada. É claro que, às vezes, alguns recebem dólar ou moram fora do país, mas as pessoas estão entendendo que essa exposição a uma moeda que hoje ainda é considerada forte ou ativos que podem servir como proteção, está sendo essencial. Então, quando eu olho para essa minha parte dolarizada da carteira, eu olho para alguns ETFs, eu olho para alguns ativos, porque lá fora mesmo eu comprei um pouquinho de Berkshire, comprei um pouquinho de XP, aí agora, quando eu comecei a olhar a parada dos games, né, você olha uma Activision, você tem alguns ETFs como o próprio Expo, que ele é um ETF que ele investe em várias empresas dessa indústria de jogo, mas até cassino, apostas esportivas online, então você está dentro de um universo que cresce mais de 10% ao ano, você tem aí quase 40% da população mundial jogando algum tipo de jogo, seja no celular, no PlayStation, no board game, né, aquele joguinho de tabuleiro. Então é um setor que tem crescido bastante, que me chama a atenção, que eu gosto bastante também, que sou consumidora. E aí eu comecei a pensar, por que não, ao invés de só
torrar dinheiro com o jogo, por que não começar a pensar em ganhar dinheiro com isso para tentar compensar, né? Porque você compra jogo, compra o passe de batalha, e aí, de repente, board game é um negócio que a gente gosta bastante aqui em casa, então sempre tem um jogo novo. Falei, vamos começar a ganhar dinheiro com isso. E aí, quando você olha lá para o mercado lá fora, você tem ETFs como o Expo, o Nerd, você tem o Gamer, você tem, enfim, tem vários. Você tem algumas empresas que são gigantescas, né? Você tem a Bilibili, você tem a Activision, você tem a própria Apple, a Amazon, que estão inseridas nesse mundo dos jogos. A Amazon, por exemplo, ela comprou a Twitch, que é como se fosse o YouTube dos streamers, né, dos gamers. E então, no fim das contas, ela olhou lá, acho que foi em 2014, se eu não me engano. Ela pensou, cara, isso aqui tá crescendo pra caramba, é óbvio que eu preciso colocar o pé nisso. É óbvio que isso daqui dá muito dinheiro. Então, no fim das contas, a própria Amazon, quando você investe nela, você está se inserindo um pouco nesse mundo dos games. Então, eu tenho olhado com muito carinho e tenho tentado dolarizar principalmente esse lado da carteira com um setor que eu gosto também e entendendo a importância, né, Rob? Dólar só sobe nos últimos 20 anos, inflação também está pegando bastante. Talvez amanhã a gente tenha o início de um novo ciclo de alta, né, nos nossos juros para tentar combater isso um pouco. Sim. Mas a gente sabe que o efeito não é imediato também, né? Olha, você falou de games, eu devo confessar que eu agora sou um cara que também está super apaixonado pelo setor de games, de modo... Você resumiu bem, não é apenas games, o pessoal acha às vezes que é só videogame. Não, galera, é um setor um pouquinho maior que abrange também esportes e esportes, né? Não é só o joguinho que o cara vende, só para quem está chegando agora, tem que entender um pouco mais. Não é só a venda do game, tem toda uma comunidade em volta, que tem empresas que ganham dinheiro com toda essa comunidade de games. Tem também as apostas online, que cresce muito. Cassinos físicos, Bea, nos Estados Unidos, já estão oferecendo propostas multibilionárias para tentar levar esses sites. Ô, Rob, eu estava vendo o MGM. Tem cassino em São Paulo também, meu. Você viu? Você viu? Tem cassino em São Paulo agora também, gente. Entendeu? Verdade. Tem muito dinheiro rolando nessa indústria aí. A galera que não percebeu ainda. E aí, Bea, para falar das empresas de game, né? Eu gosto da Take-Two Interactive, que é uma empresa que, produz games que cria fãs e toda vez que eles lançam, tá sempre o cara comprando. GTA lança, tá todo mundo comprando e sempre bate recordes de vendas, né? A gente tem a Activision Blizzard, igual você falou agora há pouco também, Call of Duty, tem também um monte de coisas. E a eSports eu também gosto, porque quando a gente fala de esportes mesmo no game, futebol, essas coisas, a eSports domina. E tem muitos jogadores que amam jogar um FIFA, por exemplo, eu sou um deles. Então, eu gosto, essas três empresas me chamam a atenção bem positivamente, sabe, Bê? Eu vi que você falou da Activision, fui lembrando que eu também gosto. Não, você Mas, sabe... galera, você não precisa... Desculpa te cortar. Você não precisa se expor. Não, pode falar, Bê. Não, posso seguir aí. Você não precisa, Rob, eu tenho o maior medo de, em uma empresa ou duas, cara, como a Bea acabou de falar, nós temos várias ETFs que daí você está exposto ao setor, entende? É o setor. Se uma ali dá um probleminha, aqui dá um probleminha, aqui dá um probleminha, igual a empresa que ia fazer o Cyberpunk, lá deu um baita problema, putz, ali você está assumindo um risco muito grande. Mas quando você está numa ETF, acaba diversificando, e se o setor sobe, você leva, né? O setor subindo. E é um setor que está em franco crescimento, igual a Bea falou muito bem. Então, quando você não quer se expor a um negócio individualmente, a ETF acaba abarcando vários, e você não assume aquele risco de, puta, aquele negócio foi mal, Rob, me lasquei, caiu 50%. O ETF dilui bem essa questão. Mas diga lá, Bea, o que você ia falar? Eu acabei cortando você, me desculpa. Não, eu ia dizer assim, que se tiver alguém aqui que está acompanhando a gente na live, que for bom nessa questão de games, e que não seja tipo eu, que jogo de tudo, mas jogo tudo muito mal... cara, quando você vai olhar as premiações do eSports ou até mesmo dos campeonatos de games, é algo surreal. Teve um campeonato de Dota que a premiação era de 30 milhões. Aí você pensa, caramba, quanto dinheiro rola? Toda essa questão de patrocínio. Quando a gente fala de uma própria Sony, né? Poxa, você tem agora o Play 5 que foi lançado, você não acha praticamente em lugar nenhum para vender. Quando você acha, tá o preço de um rim. Não somente isso, né? Quando você fala da Sony, tem toda a parte de games, tem toda a parte de gadgets também. Você vai ter
o fone, você vai ter o mouse, você vai ter o teclado. Então, tudo isso tá dentro desse mundo gamer, né? Da placa de vídeo, o computador, a Samsung, por exemplo, eu tava vendo esses dias um campeonato de game, do COD, inclusive, e, cara, a Sony patrocinando, com monitor, com todas essas paradas. Então, assim, rola muito dinheiro, tem muitas opções pra gente investir. Algumas opções para quem não se expõe ainda lá fora, mas eu acho que a maior parte do seu público já se expõe lá fora. Ainda assim, tem algumas opções aqui no Brasil através dos BDRs e tem alguns fundos de investimento também. Se não me engano, tem um da Vitro que investe nesse segmento.